Caros amigos, estou novamente aqui, da qual nós estávamos falando sobre os 10 mandamentos e estou explanando cada um deles. E caso alguém tenha vontade de saber melhor, completar mais, é só ler os livros do Allan Kardec, principalmente o livro do Céu e Inferno, que é um deles, e que ali muita coisa é explicada e muito fácil, de bom entendimento. Se bem que a base, se alguém tiver vontade de seguir, de estudar, a base mesmo de tudo é o Evangelho, né? Deve ser lido, bem compreendido. Depois passa para o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e assim vai. Tem um livro Principiante Espírito, que ele pode ler antes do Evangelho, porque o Principiante Espírito fala como que Kardec chegou até a codificação. Nossa, as coisas que eles passaram. E assim vocês vão tendo conhecimento melhor e mais amplo, né? Porque aqui a gente está fazendo um resuminho e procurando dar melhores explicações. Nós estávamos no mandamento de não matar, que só Deus tem o direito de tirar a vida. Então, foi falado sobre o aborto e agora nós vamos falar sobre muita coisa que está havendo ainda, que acontece, né, no mundo, no planeta todo, que é sobre o suicídio. Também, isso não é coisas inventadas, nem tiradas de historietas, nem nada, sim do livro do Allan Kardec. A explicação e para todas as pessoas ouvirem e observarem e ajudar mesmo, viu, gente? Não deixa de lado se vocês estão vendo algum irmãozinho quieto, acabunhado. Isso daí passa. Não, nem sempre passa. Criança, não é porque a criança não pensa em nada, pensa assim. Às vezes está um espírito ali muito bem vivido. E precisa de um papo, precisa de uma conversa, né? Precisa de uma atenção. Muitos não dão atenção, né, para criança, para jovem. É coisa de jovem, é coisa de mocinho. Não é. E às vezes a pessoa vai martelando dentro da sua cabeça aquilo que está dando vazão e chega às vezes até a cometer alguma coisa, né? Um desatino. E não é por aí, gente. Vocês nem querem saber que sofrimento grande também que o coitado do espírito passa. Não é mole, não. Então, evite, se vocês têm parente, se vocês têm amigo, tá com amigo ou amiga com depressão, vai lá, dê atenção, né? Converse, saia, leve para passear, para ouvir coisas boas, né? Não coisas ruins, né? Que você liga a televisão, esse matou, aquele sumiu, aquele roubou. Não, né? E convide para ler, para ouvir músicas. Existem muitas músicas lindas que mexem com o nosso coração. E assim por diante. Não deixe nada por acaso. Nada. Porque às vezes tem pessoa que faltou uma mão. A pessoa se fechou tanto, e a família não deu noção, né, do que estava acontecendo. O suicídio. O medo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação
dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem força para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade e sem tristeza as amarguras, as decepções que os desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva a sua razão dos abalos, que o perturbariam se não tivesse essa compreensão que o Espiritismo lhe dá. Então, a gente vê, viu, gente, por aí, às vezes a pessoa está doente, às vezes está com câncer, e a gente vê quanto aquele espírito está lutando e pede com resignação, agradece a Deus, né? Já é mais compreensível, né, que se está passando alguma coisa é porque há necessidade, não é Deus que está castigando, é a gente mesmo que faz, que se fez por castigar, né? Dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. Está dizendo que quando a pessoa bebe ou faz as loucuras, né? Então eles são chamados de suicidas inconscientes, porque ele está fazendo, mas ele não está sabendo o que está acontecendo. É certo, quaisquer que os motivos particulares sempre têm como um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita sua paciência. Então, aquele que está falando, hoje eu estou passando necessidade, mas eu sei que amanhã Deus me atenderá. Então, mas caso não, ele se desespera, se aflige, se revolta. Ele só desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão fim. E é o que é a vida humana em relação, e o que é a nossa vida em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aqueles que não crêem na vida eterna, se julga que nessa vida tudo acabará, está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, que só a morte solucionará seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo lógico abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então, por isso que a necessidade da gente conversar, da gente falar, das pessoas saberem, gente. O necessário é das pessoas saberem que não existe a bendita da morte e que ele vai aparecer do lado de lá, do mesmo jeito que ele estava. Que ele não faça essa loucura, que ele aguente em mão, que ele peça a Deus força. Para que ele vai aumentar o infortúnio dele? Por quê? Porque ele não sabe. Ele pensa que com a morte acaba tudo. E acaba com o sofrimento dele. Mas também não é por aí. É por isso que eu falo que deve ser explanado, deve ser explicado, né? Tudo isso. A incredulidade, a simples dúvida no futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores do suicídio.
Elas produzem a covardia moral. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde. Né? É o que pensa a pessoa que quer se suicidar. Que já que não melhora, não tem por onde cair morto, então ele já pratica o ato para se viver livre disso. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento suicida. Ele acha que não existe nada além. Né? E aquele que se faz partidários e propagadores dessa ideia assume também uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida se prolonga indefinidamente. Além do túmulo e embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que se afastam naturalmente a ideia do suicídio, resultando em uma palavra, na coragem moral. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão, também positiva, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo relatar sua posição infeliz e com seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem dar cabo da sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, e nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar a quem quer que seja tentado a se suicidar, e a partir daqui, antes que seja da vontade de Deus. Então ele tem que parar e ver, pensar, pedir coragem, pedir discernimento, né? Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem muitos motivos, vários. A certeza de uma vida futura, a qual ele sabe que ele seria mais feliz quanto mais confiante e resignado, tendo tido na terra. A certeza de que encurtar a vida alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava para libertar-se do mal, para entrar no outro pior, mais longo, mais terrível, que se engana em acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição que esperava encontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepção, está contra os seus interesses. É por essas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicidas. Pode-se concluir que quando todos os espíritos forem, não haverá mais suicídio conscientes. Comparando-se aos resultados da doutrina materialista, que é da doutrina espírita em relação ao suicídio, percebe-se a lógica da matéria, do materialismo, conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impõe, o que é confirmado pela experiência. Então, estou falando que é esse o negócio, realmente. Pode ter certeza que esses nossos irmãos, eles não têm conhecimento
para a vida eterna, que não existe a morte e que essa vida é passageira, que ele fazendo força, pedindo paciência, pedindo resignação, ele passará dessa para uma vida melhor e que haverá outras vidas para ele, né? Que haverá outros momentos, outras situações, nas quais ele vai falar, nossa, quase que eu fiz uma besteira. Nossa, por pouco eu estaria sofrendo na vida, aqui na vida espiritual, se eu não tivesse tomado outro rumo. E mais uma vez a gente pede para as pessoas em seus lares observarem seus filhos, seja lá quem for que esteja no seu lar, ou amigos, ou conhecidos no serviço, que estão falando, eu não aguento, gente, estou com uma depressão, não tenho vontade de nada, não tenho vontade nem mesmo de vir trabalhar. Então ocorra, sugestione para fazer um tratamento, para fazer uma ginástica, para fazer uma yoga, né? Para fazer uma meditação. E sugestione coisas boas, gente. A gente tem meios na mão para ajudar o próximo, seja em que sentido for. A gente não pode, não é estar cheio de dinheiro para encher aquele pobre, não é isso. Muitas vezes uma palavra, um abraço confortante, né? Um sorriso para aquele que está no fim da picareta, como a gente fala. Fala, gente, isso é passageiro, você vai sair dessa. Por quê? A vida continua. Se você, eu, qualquer um de nós estamos passando por essa necessidade, é porque algo nós fizemos. Mas essas pessoas não sabem, gente, que algo ela fez no passado, ela está passando isso. Por isso que é necessário acreditar-se nas encarnações, que existe, sim, a ida e a volta, né? No plano espiritual a gente se prepara, se refaz, passa pelas punições, né? Sim, que tem as zonas de sofrimento. Depois que aquele espírito se refez, viu que não foi nada legal, que ele pede para voltar. Então aí existe uma longa preparação. Não é assim, vou entrar e vou fazer, vai acontecer. Né? Não é assim. Às vezes é de imediato, quando a espiritualidade, vê que é necessário, né? Necessário é ele voltar, principalmente quando uma coisa ficou sem acabar, porque às vezes acontece isso. Então ele precisa voltar, então aí ele não tem aquele preparo, ele apenas tem a ajuda da espiritualidade. Então, aqui virá então os relatos, né? E esses relatos serão dados da próxima vez, porque são vários tipos de suicida, gente. Cada um é diferente do outro, né? Mostrando muitas vezes, então, né, a falta de fé que a pessoa tem, a falta de esperança, a falta de paciência, e também, muitas vezes, a gente também tem atuação de desencarnados que, aproveitando a nossa estabilidade, a nossa fraqueza, eles atuam, sim, bastante,
naquela pobre criatura que está passando por esses problemas, que melhor seria ela tirar a vida. E se a pessoa não for bastante forte, rezar, orar, então às vezes ela cai facilmente. Por isso que Jesus disse, orai constantemente, né? Pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas. Porque orando, gente, a gente atrai espíritos maravilhosos, espíritos bons, que vêm em nosso socorro, nos ajudar a caminhar. Porque tem coisas na vida que a gente realmente precisa de uma mãozinha da espiritualidade. Sim. Então, até breve.